E hoje nós vamos falar aqui sobre venda, que existe um tabu muito grande, uma crença limitante que paralisa muitos dentistas a oferecerem de forma eficiente o tratamento para os seus pacientes. E acabam com isso tendo um resultado aquém do que poderiam ter, tendo um faturamento, uma receita aquém, menor do que poderia ter. Então eu ensino dentistas a viverem bem da odontologia. Eu e minha família vivemos da odontologia já há muitos anos. Ensino dentistas a terem uma receita cada vez maior, ganhos cada vez maiores, se sentirem valorizados, poder realizar um sonho aí, uma boa aposentadoria, realizar uma viagem, aquela viagem dos sonhos, enfim. Então esse é o caminho, é aprender marketing, gestão e vendas de uma maneira simples, de uma maneira prática. E eu sou da prática. Então, ok, por que é importante aprender os conceitos básicos de venda? Primeiro, quando eu comecei lá atrás, eu sou cirurgiã dentista, me formei como qualquer outro dentista, sem saber nada de marketing, sem saber nada de gestão, nada sobre vendas, nada de nada, 0 pacientes. E eu fiquei muitos anos agindo, trabalhando ali de forma intuitiva no meu consultório, fazendo venda, ou seja, a consulta para fechar o tratamento, que é a venda, de forma intuitiva. Intuitiva é como eu achava que tinha que ser. Ninguém tinha me ensinado, eu nunca tinha feito um curso sobre isso. Na faculdade a gente não tem nada sobre isso, né? Nada mesmo sobre essas outras áreas. Então eu trabalhava ali de forma intuitiva na hora de fechar o tratamento. E o meu resultado era pobre. E foi assim que eu comecei. Até que chegou um dia na minha vida que eu dei um basta nisso. Eu queria ter resultado. Tanto investimento em cursos, eu já era especialista, eu já era odontopediatra, já estava fazendo ortodontia, então investindo alto em cursos, já era especialista, já tinha um consultório montado, então o investimento financeiro ali tinha sido muito alto e depois de vários anos de profissão eu não tinha tido retorno ainda e não conseguia viver da odontologia. Eu trabalhava praticamente para pagar a conta. E aí quando eu entendi que, primeiro, eu não queria mais viver assim, eu dei um basta nessa situação, eu queria ter um negócio lucrativo, precisava ter lucro, eu queria viver da odontologia, eu e minha família. Eu entendi que a venda seria fundamental para eu ter o resultado que eu queria. A venda é o coração de qualquer negócio. Sem venda não tem negócio. Sem venda não tem consultório que pare de pé. Sem fechar novos tratamentos, sem ter novos clientes, novos pacientes sendo atendidos, não tem consultório, não é? Como é que vai pagar as contas? Ou então só paga as contas e não sobra nada. Aí é frustrante. Para não continuar nessa situação, para sair disso, para aumentar o seu faturamento no consultório, na clínica, ou mesmo você que trabalha em clínica, é preciso saber as estratégias práticas para fechar mais tratamentos. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, é sobre isso, né, essa aula, tá? Então, primeiro, é muito importante a gente entender que o dentista tem uma crença limitante que muitas vezes paralisa o dentista de ir além nessa questão da venda. Qual é a crença limitante, Carla? É de que o dentista não é vendedor. Então, tem muito essa maneira de pensar entre os dentistas. Não, eu tô na odontologia não é para vender o que eu faço, eu não sou vendedor. Eu sou dentista, eu cuido das pessoas. Ok, você é dentista, você cuida das pessoas, é o cuidado com a saúde. Faz sim uma odontologia humanizada, ótimo, excelente. Na verdade,
É isso mesmo que deve ser feito. Só que, para você colocar em prática essa odontologia humanizada, é preciso fechar o tratamento antes. Como é que você vai realizar qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de procedimento que você se especializou tanto, se não conseguir fechar tratamento, se não tiver essa habilidade? Então isso aqui é fundamental para quem quer crescer. Vendas, não tem como escapar disso, a gente já faz isso. Você já faz isso. Intuitivamente, mas faz. Quantas consultas para fechar tratamentos você faz por mês? Imagine se você tiver uma assertividade maior, conseguir ter uma conversão maior de consultas em tratamentos fechados. E existe técnica para isso. Então vamos lá. Primeiro, o dentista, no dia a dia, ele precisa ter 2 jalecos no seu armário, no seu guarda-roupa, ou lá, principalmente lá no seu consultório, lá na sua clínica. 2 jalecos. O jaleco de dentista, que deve ser vestido quando o dentista está tratando do paciente, para realizar o tratamento. Ou seja, o paciente já está na cadeira, está lá de boca aberta e a técnica odontológica vai ser aplicada ali naquele momento. Então, esse é um jaleco que o dentista tem, que ele compra, que ele adquire já lá na faculdade, porque é lá na faculdade de odontologia que ele aprende a ser cirurgião dentista. Agora, existe um outro jaleco, que é o jaleco de gestor, de quem faz a gestão da sua vida profissional, quem faz a gestão do seu consultório, a gestão da sua clínica, que deve ser vestido quando o dentista não está realizando o tratamento. Como assim fora do tratamento, Carla? Sim, é naquele momento que ele está treinando a sua recepcionista. É aquele momento em que ele está lá no escritório dele, checando, verificando ali custos, as despesas, o faturamento. Então é aquele momento em que ele não está mais exercendo a odontologia em si, o tratamento odontológico. Por quê? Porque uma vida profissional, mesmo para o dentista que trabalha em clínica, que não tem o seu negócio próprio, envolve outras áreas. Não é só a área odontológica. Antigamente isso podia funcionar bem. Antigamente mesmo, há mais de 30 anos atrás. Agora não é mais assim, faz tempo isso. E os mais antigos vão concordar comigo, muitos dentistas tiveram aí um resultado bom há 3 décadas atrás e agora estão sofrendo. Eles estão sofrendo. Por quê? Concorrência maior e porque ficaram para trás na questão aqui, ó, do jaleco de gestor. Nessas outras habilidades que o dentista precisa ter para ser bem-sucedido. E a venda, eu costumo dizer que é a primeira nova habilidade que o dentista precisa aprender. Depois da técnica odontológica, claro, precisa ser um bom cirurgião dentista e um bom vendedor. Então vamos deixar de lado o preconceito contra a palavra vendedor, né? Achar que é feio vender, que é feio oferecer e querer oferecer mais para o seu paciente, que não é ético. Não é ético se você oferecer alguma coisa que ele não precisa, e eu concordo. Mas se não, não. Eu costumo falar com a minha equipe, eu estou à frente de uma equipe de cerca de 25 cirurgiões dentistas, e eu costumo falar para eles que quando a gente não vende para o paciente, a gente deixa de dar a oportunidade a ele de receber o benefício do tratamento.
Então, a venda é fundamental. Quando ela não acontece, o paciente perde essa oportunidade. E se o dentista não sabe oferecer, quem está do lado de lá deixa de receber esse benefício, que poderia muito bem receber. Ele poderia muito bem dizer sim. Então, é fundamental aprender essa habilidade. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Carla, é difícil. Será que é difícil? Tudo na vida que é novo, no começo é difícil mesmo. Aprender algo novo, uma técnica odontológica nova, é difícil. Eu costumo dizer o seguinte, ó. É igual um avião quando vai decolar. Então, vamos colocar aqui, ó. Uma pista de avião e o aviãozinho aqui. E ele vai decolar ali. No início, quando esse avião começa a andar e dá aquele impulso para sair do chão, quando a gente está sentado ali no banco, a gente sente até uma pressão em cima da gente, né? Uma força. Existe uma necessidade de energia aqui muito grande. O consumo de combustível aqui nessa subida é muito grande. É o momento de maior consumo na decolagem. Só que a hora que o avião chega lá em cima e atinge a altitude desejada, aí ele precisa de menos energia e fica tranquilo. E aí vai. Assim é com o dentista que começa a aprender a vender no seu consultório. No começo tem que aprender a teoria, depois começar a aplicar. E no início vai ter dificuldade. Por quê? Porque ainda não é algo natural. Vai ver ali alguns obstáculos, vai precisar ajustar as consultas. A hora que tiver tudo ajustadinho, aí se torna um hábito. Isso aconteceu com uma aluna minha, eu sempre conto o caso dela, a doutora Maiara, que ela, no meu curso eu ensino gestão, marketing, vendas, mas o foco dela foi aprender os princípios para vender mais no seu consultório, que é baseado nisso que eu montei essa aula aqui. Ela aprendeu isso tão bem que ela até emoldurou ali no quadro os princípios, e ela falou para mim que graças a esse aprendizado é que ela saiu de um faturamento aí de menos de 20 mil reais por mês, cerca de 17 mil, para 44 mil reais, em 2 a 3 meses. Aprendendo isso. No início não foi fácil, ela precisou mudar a forma de oferecer o tratamento. Mas ela começou a ver os primeiros resultados e daí foi, ó, investindo energia até que virou um hábito. Que ela estruturou uma consulta diferenciada e passou a aplicar em todos os pacientes. E o que eu vou contar aqui, vocês podem traduzir, aplicar para qualquer tipo de tratamento, tá? Eu vou falar aqui especificamente em como oferecer um clareamento dental, de uma forma muito prática. Então vamos lá. Primeiro, é importante a gente entender que tem o cliente que está interessado no clareamento dental, vamos começar a falar de clareamento, e o cliente que não está, que está com você ali fazendo um outro tipo de tratamento, por exemplo, ortodontia, não perguntou nada sobre clareamento e você vai oferecer para ele realizar o clareamento, tá? Então, o cliente que está procurando e o cliente que não está. Cliente que não está procurando. Então, é uma diferença aqui muito grande. Porque o cliente que já está procurando por um tratamento, eu costumo dizer que ele está quente para fechar o tratamento. Ele já quer. Se ele já quer, basta saber oferecer da maneira certa que ele vai dizer um sim. E a gente vai conversar aqui sobre a maneira certa.
cliente que já está procurando, ele não precisa ser convencido, você não precisa mostrar para ele os benefícios do tratamento, você não precisa trazer a consciência para ele de que ele precisa fazer um clareamento, porque ele já quer. Agora, aquele que não está procurando, aí sim, aí existem alguns passos a mais que você vai adicionar à sua consulta. E existem vários casos. Um paciente que, por exemplo, está terminando um tratamento ortodôntico, ele merece fazer um clareamento dental. E muitos dentistas não oferecem. Ou, se oferecem, não oferecem da maneira certa, de uma maneira eficiente. O que primeiro de tudo, que eu vou até colocar aqui, o que é importante para vender mais? Tem uma palavra aqui que é rapport. Rapport, uma palavra francesa, que significa um conjunto de atitudes para gerar relacionamento com o cliente, para gerar conexão, para gerar empatia. Então, esse é um ponto aqui importantíssimo. Conexão, empatia, relacionamento. Na verdade, tudo gira ao redor do relacionamento, né? Se a gente não consegue ali na consulta criar um início de um relacionamento com o nosso cliente, com o nosso potencial cliente, a gente não vende. Ele não vai dizer sim. Se ele não gostar do dentista, olha a empatia aqui. Se ele não gostar, não gostei muito por alguma razão, ele também não vai dizer sim. Se não houver nenhuma conexão, nada em comum, nada ali que inspire confiança, credibilidade, o paciente, o cliente não vai dizer sim. Então isso aqui é importantíssimo. O que é isso, Carla? É falar sorrindo com o paciente. É olhar sempre nos olhos daquela pessoa. É você ter uma postura que mostre que você está 100% atento àquela pessoa que está ali. Nada te distrai. Então, não é na hora da consulta que a sua auxiliar, que a sua recepcionista vai entrar lá no consultório e vai te fazer uma pergunta. Esse não é o momento de conversar com uma outra pessoa, muito menos de pegar o celular para qualquer coisa que seja. Não pode, de jeito nenhum. Por quê? Porque isso não gera conexão. Então, estar 100% ali, ouvir a pessoa, deixar ela falar, isso é rapport. De uma forma ampla, de uma forma geral, tá? Então, isso aqui é fundamental para a gente começar. E aí, quando a gente fala em clareamento dental, para o paciente que não está procurando, então, vamos focar nesse aqui, ó, que esse aqui é mais fácil de fechar. Então, para o cliente que não está procurando, existe uma pergunta poderosa que você deve fazer. Qual é? Você já pensou em fazer clareamento? Olhando nos olhos do paciente, né? Então, vamos lá. A pergunta é, você já pensou em fazer clareamento? E aí você deve falar o seguinte, claro que se for verdade, na maioria dos casos é. Os seus dentes são um pouco amarelados, né? Ou às vezes são muito amarelados, né? E falar isso, mostrar no espelho para o paciente. Que tal clarear? Que tal ter os dentes mais branquinhos? Você gostaria? Então, essa é a pergunta, é assim que você vai começar a sua oferta, a falar sobre o clareamento dental. Isso se aplica para qualquer tipo de tratamento, tá? Então, começar com uma pergunta poderosa. O que é isso? É criar o desejo. Então, é importantíssimo entender que as pessoas tomam decisões baseadas ou em desejo ou em medo. Medo ou é dor, um problema, para evitar dor, para evitar um problema. Então, medo de ter algo ruim,
Isso faz as pessoas tomarem decisão. E o desejo também. O desejo de ficar mais bonita, o desejo de aumentar aí a sua autoestima, de não ter mais vergonha de sorrir, desejo. Então, aqui, quando a gente fala no tratamento estético, é muito mais ligado ao desejo, né, do que ao medo, a um problema. E aí, o que é a primeira coisa que deve ser falada? Qual é o primeiro ponto que deve ser abordado aqui nessa consulta? Depois da pergunta poderosa, e a pessoa lá responde, pode ser que ela responda: ai, doutora, eu sempre quis fazer clareamento. Pode ser que ela responda: nossa, eu já fiz, mas faz muito tempo atrás. Ou então: não, nunca pensei, nunca imaginei fazer. Então, existem várias possibilidades de resposta, né? Mas é fato que ter dentes mais bonitos todo mundo quer. Ter dente mais branco, querer todo mundo quer. Isso é cultural aqui no Brasil, e hoje em dia ainda, com o advento, né, das lentes de contato, das facetas, enfim, a gente está vendo cada vez mais pessoas buscando esse dente branco mesmo, né? Então, o clareamento vem de encontro a esse desejo estético que a grande maioria das pessoas tem. Então, vamos lá. Primeiro, falar sobre o quê? Benefícios. Sempre que você for oferecer um tratamento para alguém, esse tratamento precisa gerar algum benefício para aquela pessoa, né? Óbvio. É óbvio, mas muitos dentistas não falam sobre isso. Benefícios para a vida dele. Ah, Carla, mas que benefícios que um clareamento gera? Benefícios: autoestima maior, não ter mais vergonha de sorrir, né? Ter os dentes brancos para tirar fotografia. Eu, por exemplo, fiz clareamento para me casar. Por que eu fiz? Qual foi o grande benefício para mim? Aparecer mais bonita nas fotos. Era isso que eu queria. Então, você listar os benefícios aqui, ó, liste 3 benefícios do clareamento dental. Escreva mesmo, faça um roteiro. Um outro benefício aqui do clareamento é a longevidade dele. Não é um procedimento que precisa ficar fazendo sempre. Eu vejo isso como um benefício desse procedimento. Por quê? Os pacientes muitas vezes pensam: puxa, será que eu vou gastar, né, entre aspas aqui, mas para eles é um gasto. Será que eu vou gastar com isso? Quando será que vou precisar fazer de novo? Será que o dente fica amarelo rápido ou não? Então, tem esse benefício também. A longevidade é grande. A beleza natural, né? É muito mais barato do que fazer lente de contato, faceta estética em todos os dentes. Então, você lista aqui as vantagens, os benefícios, né? Benefícios e vantagens, mas são benefícios para a vida da pessoa. Então, sempre pensar sobre isso. O que é que ela ganha fazendo esse tratamento para a vida dela, para a qualidade de vida, para a felicidade dela, para os relacionamentos dela, para o trabalho dela. Então, entenda um pouquinho sobre o seu paciente e ofereça aquilo que ele dá valor. Então, depois de benefícios, você vai apresentar as possíveis soluções. O clareamento caseiro e o clareamento de consultório. Então, aí você vai dizer: olha, para você ter o resultado de um dente mais claro, um dente mais branquinho, existem 2 formas de chegar nisso. E aí você vai falar um pouco de cada tipo de procedimento. O que é importante aqui? É mostrar. Então, se você vai falar de um clareamento caseiro, mostre, tenha como modelo uma placa de clareamento para que o paciente, aquela pessoa, o potencial cliente, pegue alguma coisa na mão. Você pode mostrar a seringa ali do gel clareador, falar um pouquinho das concentrações. Tá? Então, você deve falar do como é feito aqui de uma maneira
rápida e simples e mostrando elementos palpáveis, tangíveis, certo? Possíveis soluções. Depois, consequências negativas de não fazer. O que é que você vai perder, meu cliente, se não fizer o clareamento? O que é que você vai perder? Aqui, nesse caso, pode ser a oportunidade de ter um novo sorriso, a oportunidade de ter um sorriso que você nunca teve, dentes clarinhos, um sorriso iluminado, né? Quais são as consequências negativas de não fazer? Se isso for traduzido para um outro tipo de tratamento, por exemplo, uma reabilitação oral, você esteja oferecendo, e aí chega nesse ponto aqui, quais são as consequências negativas de não realizar uma reabilitação oral? E aí você coloca ali 3 ou 4 principais, principalmente relacionada à dor, a problema mastigatório, que isso pode causar um problema gástrico para o paciente, ou seja, a decisão dele resolver fazer, a decisão dele pelo sim, pode vir muito aqui se você souber construir bem essas consequências negativas e que são verdadeiras. Eu estou falando do que é. E a gente sabe quais são as consequências negativas de não fazer uma ortopedia funcional na idade certa, na idade indicada, uma reabilitação oral, uma endodontia, um implante, enfim. Aqui nesse caso a gente está falando do clareamento. Né? Tratamentos estéticos, quais são as consequências negativas de não fazer, de não se fazer? É não ter essa oportunidade de ficar mais bonito, de se sentir melhor. E tudo na vida acaba acontecendo de uma maneira melhor quando a gente está mais feliz com a gente, quando tem uma autoestima elevada, enfim. E aí você construir isso aqui, tá? Essa narrativa. Depois, é indicado para quem o clareamento dental? Para adolescentes aí a partir de 13 anos, você já pode indicar. Então aqui você até pode falar para o seu paciente, falar, olha, é um tratamento tão seguro que a gente faz a partir da adolescência. É tranquilo, só que é preciso um acompanhamento do profissional. O profissional é que vai selecionar aqui o gel clareador, o tipo de gel, enfim. Então, para quem é, né? Incluir isso aí na sua narrativa. Depois de para quem é, possíveis problemas. Quais são os possíveis problemas que podem acontecer durante um clareamento? Então, você pode falar ali, por exemplo, de sensibilidade e falar para o paciente, você já ouviu falar que tem algumas pessoas que têm sensibilidade quando fazem clareamento? Hoje em dia, muitos pacientes, muitos clientes têm informações aí, o Dr. Google está aí para informar a todos sobre tudo. Então, muitas vezes o paciente já tem noção e já vem com essa informação sobre sensibilidade, um exemplo, e que você já quebra aqui. Porque você já fala antes até dele perguntar. Olha, sensibilidade a gente evita fazendo isso, X, Y, Z. Então você não vai ter problemas com dentes sensíveis, não vão ficar sensíveis. E aí você pensa aqui, que possíveis problemas? Pode ser 1, 2 ou 3. Mas você já fala da solução, você já quebra o problema aqui. É claro que você não vai trazer um problema na hora de vender, de fechar o tratamento, algo que não tenha solução, que você não saiba como resolver, que seja uma coisa negativa, algo negativo, algo ruim. Senão você acaba desvendando aquele procedimento. Falou dos possíveis problemas, quebrou esses problemas, vem os mitos. Mitos em relação a clareamento dental. Por exemplo, em relação à alimentação. Doutora, mas eu não vou poder tomar Coca-Cola, eu não vou poder tomar vinho tinto, não vou poder comer isso, não vou poder comer aquilo. Aí você quebra esses mitos. E aí você esclarece, fala, isso é mito.
Não é isso. Já tem pesquisas que mostram que você pode fazer o clareamento, sim, e tomar vinho tinto, não tem problema nenhum, que não é isso que vai escurecer seus dentes. Então você quebra aqui alguns mitos. Mito também em relação a desgaste dentário. Então aqui um mito, outro, desgaste. Ah, doutora, eu não vou fazer não, porque acho que desgasta o meu dente. Muitas vezes o paciente pensa isso, mas ele não te pergunta, ele não fala isso para você. Só que você já sabe antecipadamente, você não vai esperar ele perguntar, você vai dizer que existe um mito ao redor disso também. Que clareamento desgasta o dente, que clareamento enfraquece o dente. Então, tudo o que você sabe que pode ser dúvida do seu paciente, e você sabe porque você está conversando com ele no dia a dia, Se não, é só pesquisar lá no Google quais são as principais perguntas que as pessoas digitam ali no Google, que buscam sobre clareamento dentário. Procura lá. E aí você vai ver sensibilidade, alimentação, desgaste, clareamento enfraquece o dente, e você traz aqui na sua consulta. Então vamos lá, depois dos mitos, conta um caso, ou um caso de um paciente que fez. Olha, tem um paciente, o fulano, e ele fez clareamento mês passado, nossa, ele adorou, ele estava com o dente tão amarelo, era parecido assim com o seu. E aí você conta um caso de sucesso do clareamento. E, de preferência, alguns medos que aquele paciente tinha, e no final ele viu que era bobagem dele, que deu tudo certo. Você pode contar o seu próprio caso, se você tiver feito clareamento, por que resolveu fazer, como é que foi, já há quanto tempo, o sucesso do caso, por quê? Relatar um caso traz mais credibilidade e você está provando que você é competente, que você faz e que você gera resultado para os seus pacientes. Então, contar um caso é muito importante, ou então trazer aqui, falar quantos clareamentos você já realizou até hoje. Falar dessa forma assim com o paciente, olha, eu vou falar para você, eu já devo ter tratado mais de 500 pacientes com clareamento. Tenho uma experiência já muito grande, então conheço tudo aqui sobre sensibilidade, tempo de tratamento, a indicação do gel correto. Aqui é importante quebrar o mito, possíveis problemas, tá aqui, receita caseira, é quebrar qualquer chance, qualquer possibilidade daquele paciente ir buscar alguma coisa caseira, alguma coisa ali na internet, comprar uma fita adesiva lá, sei lá da onde, fita clareadora. Eu já tive uma paciente que usou isso e, claro, eu nem imaginava que ela poderia fazer uma coisa dessa, era adolescente, chegou depois com os dentes todos manchados, uma coisa horrorosa. Eu não me esqueço do nome dela até hoje, Bruna, de tanto que isso me marcou. E ela chegou quase chorando, só que já tinha feito, Então, já alertar a pessoa em relação a isso, porque às vezes você pode gerar o desejo naquela pessoa, naquele cliente, em fazer o clareamento, e ele ficar quietinho, só ouvir o que você tem para dizer e sair lá e vai lá na farmácia e compra lá um negócio lá para clarear o dente, um creme dental, um whiteness, não sei o que, lá da Colgate ou sei lá de qual outra marca, que promete clarear o dente, só que promove desgaste. Então, você quebrar isso aqui, é importantíssimo. E esse é o momento, tá? Aqui, quando você relata um caso, você deve também mostrar imagens, tá? Então, o relato de caso é mostrar também imagem, uma imagem de antes e depois desse caso que você contou. Por isso,
essa consulta precisa ser estruturada, ela precisa ser planejada, não é na hora, não é de forma intuitiva que você vai ter resultado. Intuitiva é quando você não planeja nada. Você vai lá e fala, e só vai falando e esperando ali as perguntas do paciente, conforme ele perguntar, você responde. Não, essa não é, de longe, a melhor forma de fechar mais tratamentos, aumentar o seu faturamento, proporcionar mais saúde, mais beleza, mais autoestima para as pessoas que procuram você. Tá? Então, é importantíssimo estruturar. E aqui você mostra um caso antes e depois, um que você sabe da história, que você conta como a pessoa se sentia antes do tratamento estético e como ela se sentiu depois. De preferência até uma frase que ela falou no final. Hoje em dia, os dentistas podem gravar um vídeo de depoimento desses pacientes. Olha que bacana. Olha, eu amei, o tratamento ficou lindo. Naquele momento que você dá o espelho para o paciente, ele dá aquele sorriso. Ai, doutora, amei. Mostra isso. Isso é muito poderoso. E aí, no final de tudo isso, você fala do valor. Depois de tudo. Se o paciente perguntar aqui, ó, depois dos benefícios já, doutora, quanto que custa para fazer o clareamento? É preciso que ele passe por isso aqui para no final você falar o valor. Por quê? Porque senão isso aqui vira preço. O paciente pergunta qual é o preço, mas a gente não vende preço, a gente vende valor. Nossos tratamentos precisam ter valor. E para você gerar valor, é preciso ter uma comunicação estruturada para esse valor ir cada vez aumentando mais, para nesse momento aqui, ó, no momento em que você fala que o valor desse tratamento estético é X, o paciente já gostou tanto dessa consulta, ele já viu tanto valor em você que ele vai achar bom o preço, o valor. E tudo bem, daí depois que você falou o valor, aí vem a questão da negociação. Aí espera o paciente perguntar se parcela ou se não parcela, não vai falando já num primeiro momento. Só fala o valor e já pergunta para ele quando vamos começar. Já podemos começar já, podemos fazer agora. Quer já fazer? A gente já faz o acerto financeiro aqui, a gente já começa hoje. Ou então, amanhã, tratamentos estéticos, as pessoas querem fazer logo, querem ter o resultado rápido, certo? Então é preciso se preparar para um sim desse paciente e você já atender rapidamente. Ou já iniciar naquele momento, ou então já agendar para no dia seguinte. Mas de preferência já iniciar. Por quê? Porque muitas vezes é no calor da emoção ali, a pessoa gostou tanto, entendeu, percebeu os benefícios ali para a vida dela, que ela quer. Ela está empolgadíssima. E você está falando para ela que vai ser muito bom para ela fazer o clareamento. Vai ser ótimo, ela vai adorar, que ela deveria fazer. Então, esse é um momento importante, tá? Porque a decisão precisa ser para logo. Ela vai querer começar rapidinho. E aí, para a gente finalizar aqui, para eu resumir isso com vocês, então, primeiro aqui, pergunta poderosa, faça aquela pergunta. Você já pensou em fazer clareamento? Seus dentes são amarelos, vai ficar lindo um clareamento, vai ficar lindo você com dentes mais branquinhos. Fale dos benefícios para a vida dele, as possíveis soluções, caseiro ou um clareamento de consultório, as possíveis consequências negativas de não fazer. Puxa, vai perder a oportunidade aí de sorrir mais, de ficar mais bonito na foto, né? De ter uma autoestima mais elevada, as amigas comentarem, enfim. Para quem é, né? Dizer para quem que é indicado. A partir de que idade, que não tem contraindicação, né? Possíveis problemas, quebre possíveis problemas que
Podem acontecer durante o clareamento que ele acredite, por exemplo, sensibilidade dentária. Quebre essa questão da receita caseira, do creme dental ali da farmácia que promete clarear. Né? Quebre outras possibilidades que ele possa enxergar de fazer que não seja com você. Esse é o momento. Quebre os mitos sobre clareamento. Mitos, por exemplo, em relação à alimentação, desgaste e enfraquecimento dos dentes. E faça um relato de um caso, mostrando aí o antes e depois, contando um pouquinho dos sentimentos dessa pessoa antes do tratamento e depois, tá? Mostrando palpavelmente uma moldeira de clareamento, o gel, para que o paciente pegue, para que tenha algo ali tangível para ele. Pode contar o seu caso se você tiver feito clareamento também. Pode relatar quantos tratamentos você já realizou até hoje, mais ou menos. E aí vamos lá. E no final de tudo, passa o valor. E aí, quer agendar? Vamos já começar? Agendar não, né? De preferência, já iniciar. Ou se for agendar para um outro horário, mais rápido possível. Tratamento estético tem urgência. Então vamos lá. Resumindo aqui, eu vou trazer 4 princípios para fechar mais tratamentos, para vender mais. Porque ali atrás eu dei um roteiro, eu dei ali um passo a passo, mas como se comunicar? Como construir essa comunicação? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar do clique mental. Eu chamo de cliques mentais porque é algo que dá um clique no cérebro do seu cliente e ele dá um pontinho a mais para você. Cada clique mental que você vai somando na sua comunicação, você tem um pontinho a mais a seu favor. E no final das contas, você quer um sim. Somando cada pontinho desses, vai dar um saldo positivo e aí o paciente diz sim para você. Então vamos lá. O primeiro clique mental que eu vou falar aqui é a simplicidade. O que é isso, Carla? Simplicidade. Comunicação simples. É simples o que eu vou dizer aqui. É não usar termos técnicos. Esquece termos técnicos. Use sempre palavras do cotidiano do seu cliente, que ele esteja acostumado a escutar. Então, quando a gente começa a falar difícil, perde a simplicidade na comunicação, você perde a conexão com o seu cliente. Então, palavras simples, vocabulário simples. Simplicidade. Segundo clique mental é a concretude. É deixar aquilo que você está falando mais concreto. É tangibilizar, é deixar mais palpável. Através de quê? Através da moldeira de clareamento, você mostrar, você ter alguns modelos ali. Através do gel, que você vai mostrar que existem várias concentrações. Através de imagens. Então, o que é que traz concretude, que deixa o seu tratamento mais concreto? Porque, na verdade, o paciente só vai conhecer o tratamento em si, ele só vai receber depois que ele disser um sim. Antes disso, ele não sabe o que vai acontecer. Ele sabe, porque você está contando outros casos e tal. Mas para ele mesmo, o resultado que ele vai ter nunca é igual de outro paciente. Então, para ele dizer um sim, para ele confiar em você, ele precisa ver, ele precisa sentir. Ele precisa ter algo tangível com ele para ajudá-lo a tomar a decisão. Então, a concretude aqui é muito importante. Ó. Outro clique mental, credibilidade, lógico, né? Credibilidade. Tudo isso aqui, ó, a simplicidade, a concretude, né? O rapport, lá os benefícios que você trouxe daquele tratamento, tudo isso é uma construção
para gerar credibilidade. Sem credibilidade não tem tratamento, né, gente? Credibilidade e confiança, sem isso, acabou, não tem tratamento. Gerar credibilidade também através de provas, dos relatos. A gente falou aqui, contar uma história, mostrar um caso, isso também gera credibilidade. Falar quantos pacientes você já atendeu e realizou esse procedimento. A gente chama de prova social. Por quê? Porque você vai falar num todo, numa quantidade grande, não de uma pessoa só. Então, credibilidade. E, por último aqui, ó, o clique mental dos sentimentos. Clique mental dos sentimentos é o quê? É entender que as pessoas tomam uma decisão baseadas em desejo ou medo. Sempre. Medo de sentir dor, medo de ter algum problema de saúde, não é? O ser humano toma decisões baseadas nisso aqui. Desejo de ficar mais bonito, desejo de sorrir mais, desejo de mostrar para as pessoas que se cuida. Então, entendendo isso e trazendo esses sentimentos também no relato de um caso, por exemplo, isso conecta muito. Isso conecta. Aí, qual é o sentimento que aquela pessoa tem? Nossa, a doutora Sandra me entende. A doutora Sandra sabe o que eu estou pensando. Por quê? Porque a doutora Sandra está falando de sentimentos. E é isso que faz tomar decisão. Então, quando você leva esses 4 princípios lá na sua comunicação anterior, aqui ó, no seu roteiro, você traz aqueles 4 princípios para cá, aí você constrói um roteiro poderoso para fechar cada vez mais tratamentos, seja em que área for, tá? Em que área for. Endodontia, odontopediatria, enfim, reabilitação oral, harmonização, qualquer área. E eu vou finalizar aqui com uma tarefa prática. Então vamos lá, tarefa. Quem está aqui com papel e caneta na mão tem uma tarefa para fazer. Anota aí. Você vai criar um roteiro seu, certo? Baseado aqui nessa aula. Se você tiver aqui, tira um print, mas se quiser receber realmente a aula, a descrição direitinho, lá no grupo do WhatsApp. Você vai criar o seu roteiro próprio, baseado aqui nessa aula, para oferecer clareamento, ou então aplicar esses mesmos princípios para qualquer outro procedimento. Ah, Carla, não faço clareamento, nossa, é muito difícil vir um paciente para eu oferecer clareamento para ele. Ok, tudo bem. Mas qual é a sua área que você atua mais? É a ortodontia? Use isso, crie o seu roteiro para oferecer um tratamento dentro da ortodontia. E principalmente, aquele tratamento que você tem mais dificuldade de fechar. Aquele talvez que tem um valor maior, que é mais difícil o paciente entender valor. Ou um tratamento completo de reabilitação oral. Crie o seu roteiro. Crie o seu roteiro e já começa a aplicar. Como eu falei, é como a decolagem de um avião. No começo precisa ter mais energia. Cada um precisa sentar e fazer o seu roteiro. Colocar ali os benefícios, as soluções, escrever com as suas palavras, aplicando ali os 4 princípios: simplicidade, concretude, credibilidade e sentimentos, para realmente ter resultado. Ok? Então, aqui hoje a gente terminou com uma tarefa prática, algo que é para não ter desculpa de não começar a vender amanhã mesmo, tá bom? E não precisa ser vendedor, nada disso, é só aplicar essas estratégias que eu ensinei hoje aqui nessa aula, tá certo?